paz de Jesus e o amor de Maria esteja cada um de vocês. Hoje, terça-feira, 14 de junho, 11ª semana do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, hoje é dia de estar junto conosco na Casa de Missão, dia de louvor, escolhidos e selados com o Espírito Santo. Te esperamos então hoje à noite lá na Casa de Missão para mais uma vez deixarmos ser derramado esse Espírito Santo sobre nós, fechando assim um grande momento em que vivemos com o Pentecoste e muito mais nos aguarda. Tenha certeza que Deus sempre faz as coisas novas em nossa vida. Queridos irmãos, o evangelho desta terça-feira está lá em Mateus, capítulo 5, dos versículos do 43 ao 48. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazei assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a liturgia fecha esse capítulo 5 de São Mateus, um capítulo tão maravilhoso, tão importante, aonde a igreja ela prega. E sim, nós tomamos posse rumo ao caminho da santidade. O capítulo 5 começa com as bem-aventuranças, aonde o Senhor vai falar sobre ter um coração de pobre, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros de coração, os pacíficos, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Enfim, todas as bem-aventuranças, irmãos, a gente só vai ter se primeiramente a gente desejar a santidade. E aí então Jesus hoje ele fecha esse capítulo 5 com um grande versículo: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Para buscar essa perfeição, que significa a santidade, o desejo de ser mais, não somente de cumprir tudo aquilo que a gente ouviu do Senhor durante esses últimos evangelhos, a lei, os mandamentos, os preceitos, mas muito mais do que isso, Deus tem um convite a nós: sede perfeito. E sede perfeito é ser santo, e ser santo é amar, é desejar o bem aos nossos inimigos. Porque Jesus vai começar o evangelho dizendo: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Queridos irmãos, o que nos faz, muitas vezes, não conseguir amar o nosso, entre aspas, inimigos, é porque a gente fica buscando um inimigo para a gente ter. Porque se a gente olhasse para cada um como somos filhos de Deus, a gente entenderia, queridos irmãos, e a gente conseguiria amar com mais facilidade. Porque é isso que o pecado original trouxe. Como que se nós fôssemos, sabe, pessoas más, ruins. Não, o que está dentro de nós é uma inclinação, é algo ruim. Mas, queridos irmãos, o que nós somos filhos de Deus. Por isso, entenda que o seu maior inimigo é o pecado que está dentro de você. E é o pecado também que habita dentro daquele irmão e daquela irmã. E aí Jesus vai falar: deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Veja que Jesus, com essas palavras, ele vai resgatando aquilo que nós somos, filhos de Deus. Aí ele vai dizer que, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Imagina se Deus fizesse chover
e dá-se sol somente àqueles que são justos, bons e os pecadores? Como faria? Mas Jesus não. Jesus se assentou com cada um. E assim ele faz esse chamado a nós, para que nós olhamos aquele que muitas vezes nos persegue, talvez no teu trabalho, talvez até mesmo em tua casa, na tua vida, durante toda a trajetória que nós caminhamos aqui nesta terra. A gente olha para aquela pessoa que talvez realmente às vezes está nos prejudicando. A gente olha ela como um inimigo. Não, irmãos, não é um inimigo. É somente uma pessoa que infelizmente está num estado de pecado. E esse pecado tem confundido a ela e também tem nos prejudicado. Mas, queridos irmãos, Jesus fala: sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Deus, ele odeia? Não. Deus, ele vai contra uma pessoa, contra a sua criação? Não. Ele odeia o pecado. Ele não odeia o pecador. Por isso, irmãos, quando a gente colocar isso em ação, quando a gente colocar isso em prática, a gente olhe para cada um como um verdadeiro filho de Deus, como é a criação. E aí Jesus, como fez, Maria, como fez, o novo Adão e a nova Eva, resgatando toda essa essência, tudo aquilo que foi de alguma forma prejudicado pelo pecado original e que, lembre-se, está dentro de nós. E por isso, irmãos, o inimigo tem que ser derrubado, que é o eu primeiro. E aí eu vou conseguir enxergar a cada um como é necessário que se enxergue, que são filhos de Deus, como eu sou. Então, primeiro ponto, quebrar este nosso olhar. E depois eu consigo então olhar a criação. Eu consigo olhar aquele irmão, aquela irmã como uma criação de Deus. Por isso que Jesus vai falar: deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Deste modo. Quando a gente então olha, já não mais como inimigo, mas como um irmãozinho, como uma irmãzinha, como um irmão meu, um irmão espiritual. Quando eu enxergo ele que ele está no estado de pecado, e ali eu posso ajudá-lo, amando da forma que ele é. Porque seria fácil a gente querer pessoas do nosso lado, às vezes querer uma família perfeita, isso ou aquilo, mas não. Se estamos aqui é com uma missão de ser um bem-aventurado, como se inicia esse capítulo 5, ser um perfeito, ou seja, ser santo, como Deus quer. E aí eu peço a graça, esta virtude de amar. Amar intensamente, amar de todo o coração e entender. Porque se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Nada. O extraordinário é ser santo. O extraordinário é buscar a perfeição. Não somente viver, claro, preciso os mandamentos, os preceitos, tudo, mas veja que o convite de Deus é mais. E mais, e mais. Vem, vem que eu tenho muito mais a derramar sobre você. Então essas imperfeições que Deus quer que a gente comece a trabalhar dentro de nós. E aí sim eu vou compreender o sentido do amor verdadeiro, que é olhar para cada um que está ao meu lado e ver que ele é um filho de Deus, que ele é como eu, pecador, temos o pecado original, mas que dentro daquele irmão, daquela irmã, que talvez hoje, infelizmente, eu estou tendo um sentimento ruim contra ela, futuramente, logo em breve, com muita oração, com muita persistência, eu vou enxergar ela como um filho de Deus também, pois Deus faz nascer o sol e cair a chuva sobre todos nós. E aí, como diz São Paulo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Sem o amor, irmãos, não conseguimos. Sem o amor, principalmente, não vamos conseguir ser santo. Às vezes falar é mais fácil, mas na prática é difícil, mas não é impossível, porque Jesus nos fala: sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.